Nós frequentamos a mesma casa, né, Rodrigo? Rui, Rodrigo, eu, e fazemos parte da evangelização de adultos no sábado. E Rodrigo faz também as palestras lá na nossa casa e nas casas co-irmãs também, assim como hoje ele está fazendo aqui para nós. Esse grupo que começou a harmonização é o Infinito Bem, que é lá da nossa casa também, e o que vem em seguida é o Sol em Si, é um casal, ele é do Rio Grande do Norte, né, que eles fazem um lindo trabalho, que é de Evangelho no Lar, e eles voltam e meia, eles estão na nossa casa também, e aí eu trouxe para apresentar para vocês. A camisa Então, deles. isso, essa é a camisa deles, Sol em Si. E então nós vamos começar o nosso encontro lembrando sempre, sempre, gente, que o nosso tratamento ele não começa agora. Ele acontece durante todos os dias da semana, durante todos os minutos da nossa vida. Por isso, a lembrança de fazermos leituras edificantes, permanecer e atuar mesmo com o Evangelho no lar, lembrando sempre que as nossas dificuldades, elas existem justamente para que nós possamos desenvolver aquilo que de melhor tem em nós, que é a esperança, é a fé, é o amor. Então, esse nosso trabalho é o trabalho de desobsessão. Esse encontro de hoje, da segunda-feira, ele é realizado para o tratamento da desobsessão, que nesse mesmo momento, lá no Centro Espírita Caminho da Luz, em Brasília, na QNG, os médiuns se reúnem para fazer o atendimento a todas as pessoas que estão aqui nesse grupo. Então, nós teremos inicialmente a prece, que farei, em seguida o Rodrigo vai fazer o tema para nós, que o homem não separe o que Deus uniu, do capítulo do Evangelho desse mês. Em seguida, ele vai fazer aí a palestra dele até por volta de 20h30. E depois nós temos aí 10 minutos, 15, dependendo do momento porque ele pode ir até 20h35, viu, Rodrigo? 20h30, 20h35 para finalizar. E aí, então, nós teremos até 20h43 para fazer perguntas, trazer algum comentário, e aí o Rodrigo, né, vai fazer as respostas, e a gente também pode conversar tranquilamente, e em seguida a Magê, pontualmente, 20h45, vai fazer a mentalização, que é o momento que o grupo do Centro Espírita Caminho da Luz está reunido, passando todo mundo desse grupo pela corrente de desobsessão, tá certo? Então, lembrando, nós começamos o tratamento na segunda-feira, que é a desobsessão, e ele tem continuidade no sábado, que é o Evangelho no Lar. Hoje é a desobsessão e no sábado é a fluidificação da água. Então, no momento que a gente se reúne, é 18h20, Magê? 18h20, lembrar de colocar ali a sua garrafinha com água para fluidificação, para utilização durante a semana. E, além desse momento, realizar também o seu próprio evangelho no lar, tá certo? Então, lembrar, leitura edificante, trocar os pensamentos, substituição de pensamentos negativos por pensamentos construtivos, manter sempre o pensamento ligado no seu anjo guardião, solicitando a ele orientação, amparo, auxílio e esclarecimento, acima de tudo. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece para o Rodrigo começar o trabalho dele. Levando, então, os nossos pensamentos, mantendo essa harmonia que a música permitiu que nós tivéssemos. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui nos encontramos, Senhor, esse grupo reunido, todos nós, Senhor, com o mesmo desejo
o de nos melhorarmos, buscando auxílio, Senhor, não só para nós, mas principalmente para aqueles irmãos nossos que ainda se encontram possivelmente equivocados, pensando que o fazer o mal, seja a vingança, seja através da companhia presentemente a nós, que traga felicidade para eles. Mas isso é um equívoco e que nós pedimos, Senhor, ilumine o coração de todos esses irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, pois que sabemos, Senhor, que a obsessão não se dá somente de espíritos desencarnados, mas também de nós que aqui estamos encarnados uns pelos outros. Ajuda-nos, Pai, a estar neste momento bastante presentes para entendermos a mensagem que o Rodrigo trará para nós e que consigamos, Senhor, através desta mensagem, aplicar a nós mesmos para que nossa evolução aconteça diuturnamente, vigiando, orando e caminhando sempre para frente, deixando o que passou exatamente no local onde ele está, no passado, e olhando para frente, buscando nos melhorarmos para a nossa evolução física e espiritual. Que Deus abençoe o Rodrigo, que Deus abençoe a cada um que aqui está, e que chegue esta luz no coração de todos. Que assim seja. Sim. Rodrigo, a palavra está com você. Eu já te apresentei, né? Mas fique à vontade e agora é com você. Primeiro, eu gostaria de agradecer demais a Elisete, ao Rui pelo convite. É um prazer enorme e reforçar tudo o que a Elisete colocou, né? Como é bom a gente, no início da semana, estar falando sobre Jesus, estar explanando sobre o Evangelho, estar discutindo temas importantes para que a gente consiga se deslocar, muitas vezes, das situações difíceis do mundo de provas e expiações em que nós vivemos, né? Eu me sinto presenteado com esse momento, agradeço e espero poder contribuir, porque a contribuição, na verdade, é em conjunto. E é é um momento muito feliz quando a gente percebe e quando a gente consegue perceber, mesmo no mundo em que vivemos, a presença da espiritualidade. Desde que Rui falou comigo sobre essa apresentação de hoje, a quantidade de insights que foram aparecendo a cada momento são as inspirações. Para nós que estamos buscando a nossa melhoria, né, como fala na música do Sol em si, seja a mudança que espera para o mundo, né, a gente precisa ser essa mudança, né, e o nosso norte está aqui, ó, que é Jesus, né, e que sejamos iluminados na noite de hoje. Vou colocar aqui a apresentação na tela. Oi, tela inteira. Compartilhar. Deixa eu colocar aqui a apresentação. O tema para o estudo de hoje é a indissolubilidade do casamento. A palavrinha tão difícil e tão instigante quanto o próprio tema, né? Ele está no capítulo 22, é o item 3, do não separais o que Deus juntou. E desde que foi, deixa eu colocar aqui só o tempo para não passar do tempo. Desde que foi falado sobre esse tema, eu comecei a pensar muito sobre isso. E quando eu vou fazer qualquer estudo, quando a gente vai pensar sobre um tema, quando tem um tema, inclusive, que gera tanta discussão, eu gosto muito de pensar como quando a gente vai fazer um exame de sangue. A gente vai fazer um exame de sangue, hoje a gente já pega, né, não leva nem para o médico. Antigamente as pessoas levavam fechadinho. A gente abre o exame de sangue e começa a ver se está tudo dentro do parâmetro. Se dá alguma coisa fora do parâmetro, a gente já vai no Google procurar, que às vezes dá respostas horríveis para a gente. E muitas vezes é só um indicador que está diferente, a gente já se preocupa. E quando a gente chega no médico, o médico diz, não, olha, isso aqui está alto por conta, isso é normal. Se esse indicador tivesse alto, essa taxa tivesse alta e essa aqui também tivesse alta, aí já configuraria um diagnóstico.
E às vezes é só uma máxima, só uma forma de pensar, e não é um conjunto que vai trazer, que vai dizer um diagnóstico ou vai dar um resultado. Por isso é bom a gente sempre olhar qualquer afirmativa sobre várias óticas diferentes, sempre através do Evangelho, sempre através da palavra de Jesus, para a gente entender o que vai ajudar a nós nesse processo. Eu começo trazendo dois trechos da Bíblia sobre esse assunto. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, 6, como também aparece em Marcos. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separa o homem. Marcos 10, 9. Isso, por muito tempo, fica sendo utilizado como sendo uma afirmativa para que as pessoas, muitas vezes, se mantenham em relações que não são boas, que não são positivas, por conta dessa frase, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que é que, de fato, foi unido por Deus? Quais são os parâmetros para que Deus una duas pessoas? Aí vem Kardec nesse trecho, que a gente vai falar agora, e fala: essas palavras devem entender segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens, porque a lei de Deus ela é imutável, a dos homens ela vai mudando, principalmente de acordo com os costumes, com a evolução da sociedade. Muitas vezes as pessoas confundem também quando vai falar de Moisés, os 10 mandamentos e a lei mosaica, são coisas diferentes. A lei mosaica era uma lei comportamental, tinha até como ir no banheiro no deserto, porque era uma coisa para aquela época, é uma lei mutável. É diferente das leis de Deus, que são de leis imutáveis. E esse capítulo do Evangelho é muito interessante, porque ele não tem comentários dos Espíritos, é só Kardec comentando. Obviamente, Kardec inspirado, mas não tem o comentário dos Espíritos nesse capítulo. Tem outros capítulos do Evangelho que não tem, mas esse é basicamente Kardec inspirado falando. Então, Kardec fala: essas palavras se devem entender segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei dos homens. Aí a gente sai e vai para a questão 940 do Livro dos Espíritos, onde a gente vai cruzar o que foi dito na Bíblia com essa questão 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Aí a resposta dos Espíritos: amaríssimos, com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades que sois as mais vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus constrange a permanecer junto de todos que desagradam? Depois, essas uniões ordinariamente buscais a satisfação, orgulho e ambição, mais do que a aventura e uma afeição mútua. Aí onde é que está? O que foi que juntou? Qual foi o motivo da junção? Nós sabemos que muitas vezes as relações, isso acompanha a história, inclusive hoje ainda as sociedades têm pessoas que se unem por questões financeiras, muitas vezes para dar uma satisfação para a sociedade, por questões de família. Seria essa, de fato, uma união que foi desejada por Deus? Deus nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos o que fazer. E a gente coloca nas mãos de Deus, muitas vezes, escolhas equivocadas que a gente faz para a nossa vida. E aí vira uma escolha que muitas vezes é através do materialismo, vira como se fosse uma lei de Deus. E com isso, muitas pessoas condenam, dificultam, atrasam sua evolução, prejudicam a sua encarnação, se colando, se unindo a pessoas que muitas vezes não são pessoas que a gente se uniu através do amor de Deus. Tem muitas outras questões que fazem com que uma união aconteça, infelizmente. E a gente traz um outro versículo da Bíblia: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A máxima do Evangelho e a máxima de Deus é o amor. Se um casal, se uma família, até uma amizade, não está unido através do amor, a gente não conhece o amor de Deus.
a base do Evangelho que Jesus deixou para nós, amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo, sendo a segunda mais tão importante quanto a primeira, faz com que a gente entenda a importância do amor próprio e do amor ao próximo. Aí, falando de amor, a gente tem aqui a lei do amor. No Evangelho, no capítulo 11, no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma parte muito, muito, muito bonita. E que tem muitas nuances nessa parte. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Qualquer coisa que esteja fora do amor não faz parte da doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha que interessante. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. É o instinto de sobrevivência, é o instinto de reprodução. É o que domina o homem no mundo primitivo e na idade primitiva são os instintos. Quanto mais avançado e corrompido, essa palavra é muito, muito importante nesse texto, ele só tem sensações. E a gente vai explicar um pouquinho o que é esse corrompido. Quando o homem deixa de viver só de instinto, quando a inteligência se faz presente, quando deixa de ser o espírito com E para ser o espírito com E, que a consciência começa a fazer parte, ele começa a ter as sensações ligadas à inteligência. E quando instruído e depurado, ele tem aí sim os sentimentos. Primeiro existe o instinto, depois tem as sensações e depois os sentimentos. Eu coloquei num quadro para facilitar a compreensão da gente, numa sequência mais lógica. Instintos, sensações e sentimentos. Os instintos, eles estão ligados ao mundo primitivo. A inteligência barra emoções, que é o que a gente vive hoje num planeta tão materializado como é o mundo de provas e expiações, que é o mundo que a gente vive. E todos nós sabemos que estamos caminhando para um mundo de regeneração. E o mundo de provas e expiações é como se fosse o treino, a preparação, é o processo de filtragem, de expurgo de todos os nossos males para que a gente chegue no mundo de regeneração. Então, a moral desenvolvida barra sentimento, que é o que é para ser o norte de qualquer relação, é o que vai fazer parte de um mundo de regeneração. Mas a gente não pode esperar chegar no mundo de regeneração para ter esse tipo de relações. A gente precisa vivenciar, mesmo no mundo de provas e expiações, as sensações, as vivências, para que a gente chegue no mundo de regeneração. Isso é como, comparando com empresa, uma pessoa que vai assumir um cargo, ele precisa primeiro se preparar para aquele cargo, ele precisa entender o que ele vai fazer, porque você imagina, você pega uma pessoa sem preparação nenhuma e coloca num cargo. Ele não vai saber como agir. Então, estamos nesse momento do mundo de provas e expiações, onde parece que está tudo cada vez mais bagunçado, que é essa preparação para um mundo de regeneração. E as relações, nesse momento, têm tudo a ver com isso. Por quê? Voltando, né? Instinto, mundo primitivo, inteligência barra emoções para o mundo de provas e expiações. E quais seriam essas relações? Seriam aquelas relações com base no materialismo. São aquelas relações que a gente pensa assim, vou me casar com fulana, porque ela ela tem uma condição financeira boa, ou ele é uma pessoa que tem muita saúde, ou a família dele tem dinheiro, vai deixar uma herança, ou então eu vou ficar tranquila ou tranquilo porque eu vou ter essa pessoa perto de mim, porque ela vai me dar uma segurança financeira. A base dos relacionamentos no mundo de provas e expiações é o interesse. E como a gente vê isso a cada dia acontecer mais e mais. E isso não é uma coisa só de agora, é uma coisa que acompanha a sociedade. Hoje em dia, as pessoas, inclusive, têm mais liberdade para ter relações mais verdadeiras. Mas com o advento da tecnologia, a gente teve uma evolução intelectual muito grande, mas não teve uma evolução moral que acompanhasse. Então, a gente hoje, muitas vezes por escolha, não por obrigação, como era antigamente, dos nossos avós, que às vezes eram obrigados a se casar com as pessoas para atender a vários interesses, inclusive de família. Hoje a gente tem a opção de escolher não ter esse tipo de relação, mas vai pelo materialismo. Então, as relações, elas são também um processo
de preparação para que nós entremos no mundo de regeneração. Então, com a moral desenvolvida e com os sentimentos trazidos para a relação, quando você pensa, vale a pena, eu quero estar com aquela pessoa porque eu posso contribuir para a vida dela e ela pode contribuir para a minha vida. Nós temos projetos em comuns, nós temos desejos em comuns que são além dos desejos materiais. E isso é o que deve nortear as relações. E a pergunta que fica é, vale a pena se manter numa relação achando que essa relação não pode ser dissolvida por conta de uma máxima, por conta de um texto do Evangelho, não do Evangelho, mas da Bíblia, que diz que o que uniu o homem não separa, o que Deus uniu o homem não separa. A base dessa união foi através de Deus, foi através do amor de Deus que essa união se fez. É isso que a gente deve pensar no nosso dia a dia. E eu trago alguns exemplos do livro Nosso Lar. A gente foi para a Bíblia, a gente veio para o Evangelho, né, para a base da doutrina espírita, e agora a gente vai para as obras acessórias, onde a gente vai pegar os exemplos do livro Nosso Lar. Eu e Rui, a gente estava conversando sobre isso essa semana, como o Nosso Lar tem grandes exemplos de relacionamento. É um livro que fala muito sobre a vida no plano espiritual, a vida no mundo espiritual, mas é um grande pano de fundo para as relações que você consegue ver e consegue extrair as informações do livro Nosso Lar. Tem um texto que eu trago algumas partes dele, que é muito, muito, muito elucidativo, que é quando André Luiz vai conversar com a mãe de Lísias, com Dona Laura. E ela vai falar sobre lar nesse trecho, nesse capítulo do livro, que é Noções de Lar. E lá ela fala, é tempo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes de corporalmente. Essa frase dela corrobora completamente com o que Kardec disse e com o que a questão 940 fala também. Unir-se espiritualmente antes do que corporalmente. Essa semana passada tem surgido muito, desde que esse tema apareceu, vários temas sobre relações, histórias de amigos meus que vêm conversar comigo e às vezes pedir conselho, me dizer que está passando por situações, e a gente confunde um sentimento que é primário, que é mais ligado ao instinto, que é a paixão, que é um sentimento necessário, que é na paixão de você vai, muitas vezes, fazer loucuras, e você vai ficar à noite acordado, e você vai sair tarde, você vai ser movido por aquele sentimento, mas ele tem uma função importante, que ele é como se ele preenchesse você por um momento, mas ele é como um gás. Ele depois evapora. E quando ele vai evaporando numa relação, ela precisa crescer as coisas que vão solidificar aquele relacionamento. É como uma bexiga de ar, a paixão é o ar, e que depois você vai preencher essa bexiga com algo sólido, que depois, quando você tirar essa bexiga, vai estar construído algo, que é respeito, que é união espiritual, é propósito em conjunto. Então, o lar é templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes de corporalmente. É uma das frases que Laura fala para André Luiz. E outra é uma pergunta. Ela está falando do lar que ela está no nosso lar, o marido dela já reencarnou, ela vai encarnar na sequência, e eles têm um lar que ele teve primeiro no nosso lar e construiu aquele lar para eles. Aí ela pergunta, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres, é legitimamente compartilhado? Ela fala das diferenças que existem no lar. Muitas vezes no lar, um domina e outro é dominado. Um manda e o outro obedece. E isso não é um lar. Um lar onde uma relação onde um grita e o outro se cala, um dói e o outro ataca, isso não é uma relação saudável. Isso não é um lar. E muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas com a formação de um lar. Um lar tem que ser um pai, uma mãe e tantos filhos. Ou não pode ser uma mãe, ou não pode ser dois pais, ou não podem ser duas mães. E muitas vezes isso só está tirando o que Joana chama de distrações para que a gente deixe de se preocupar com a verdadeira importância do lar, que é o amor, que é o respeito, e com os direitos legitimamente compartilhados.
E lembrando que o Nosso Lar, estamos falando de 1940, 1944 ele foi publicado, mas essa conversa, vamos dizer que ela aconteceu com o André Luiz nesse período, né, entre 1930 e 1940. E olha a frase que ela fala: quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar, daí em diante, os mais educados se respeitam e os mais rudes mal se suportam. A gente trazendo para a realidade da gente hoje, o que acontece com os mais rudes é feminicídio, a violência doméstica, uma sequência de situações que não vai só prejudicar o marido e a esposa, mas vai prejudicar toda a família. Vai prejudicar os filhos que vão vivenciar essas situações. E nada é por acaso. Ainda há pouco eu estava vendo um vídeo de Haroldo falando quando a pessoa vai ter o primeiro relacionamento, uma pessoa fala, mas esse é meu primeiro relacionamento. Não. A referência de relacionamento da gente vem dos nossos pais. O que a gente viu acontecer na casa dos nossos pais é a referência de relacionamento para a nossa vida, seja ela boa, seja ela ruim. A neurociência fala muito sobre isso, que o cérebro da gente, ele não separa o que é bom e o que é ruim, ele separa o que é conhecido. Então, a frase da neurociência que fala que muitas vezes a gente prefere o inferno conhecido do que o paraíso desconhecido. E isso vai acarretando com que a pessoa repita os padrões que ela viu na casa dela, seja consciente ou seja inconsciente. As marcas que ficam de uma infância, elas podem ser levadas, mas elas podem ser curadas através do evangelho, através da terapia, através de amigos, através principalmente da reforma íntima, do desejo de ser uma nova pessoa, de ser a mudança que a gente quer trazer para o mundo. Às vezes a gente fica culpando também os familiares da gente, as relações que eles tiveram, e a gente não sabe as situações que muitos passaram, porque na maioria das vezes nós éramos crianças, não entendemos, depois a gente só sabe através de uma pessoa, mas esse conjunto de relações, a gente precisa ter consciência que eles fazem parte da nossa vida. Ou a gente vai repetir ou não repetir. Depende do que a gente vivenciou e depende do que a gente quer para a nossa vida. E tem um caso muito interessante para falar sobre indissolubilidade do casamento, que é o caso Tobias. Para quem não leu o Nosso Lar, tem uma hora que André Luiz chega na casa de Tobias e ele se choca com ver Tobias com duas mulheres dentro de casa, ele fica chocado com isso. Tobias até faz uma brincadeira com André Luiz e vai ser explicada a história. A primeira esposa de Tobias, ela faleceu, deixando os filhos, né, com Tobias, e ninguém cuidava dos filhos dela direito, e ela sofria muito com relação a isso. A primeira esposa dele se chamava Hilda, e depois ele se casa com Luciana. Quando ele se casa com Luciana, Hilda começa um processo obsessivo em cima desse outro casal. Estamos falando de uma separação que não foi desejada, foi através da morte. Mas para que a gente entenda as nuances das relações, para a gente não entender que é uma coisa que é ou uma prisão, que não existe uma prisão. E ela começa a obsidiar Luciana e a sofrer em situações até que a avó dela aparece para ela e chama ela na realidade. Essa pessoa, que é a Luciana, ela dizendo, a avó de Hilda dizendo ela está cuidando dos seus filhos, ela está aguentando o estresse do seu marido, ela está cuidando do seu jardim, ela está fazendo o que você não pode mais fazer nesse momento. É quando a gente também, por algum motivo, uma relação se encerra e a gente não quer mais que a pessoa seja feliz e a gente fala assim, nunca mais vai encontrar uma pessoa como eu. A gente tem que torcer que as pessoas encontrem outras pessoas iguais e melhores e que aquela outra pessoa evolua e que não cometa os erros que cometeu com a gente e que a gente não cometa os erros, porque às vezes a gente sai de uma relação só vendo os erros das outras pessoas e não o que a gente cometeu. E quando Luciana desencarna, eles se encontram entendendo que a relação que Tobias tinha com Luciana, que era a segunda esposa, no plano espiritual era uma relação fraternal. Inclusive, ela vai encontrar o noivo dela. Então, as relações se transformam, podem se transformar em amizades. O que é que vai prender a gente, o que é que vai fazer mal a gente? Tudo que a gente já sabe. Ódio, rancor, raiva.
O que Hilda estava sentindo quando Tobias casou com a nova esposa era o que estava aprendendo ela, inclusive, no umbral. Se não fosse a misericórdia e o socorro vindo da avó dela, que trouxe a realidade, e a realidade para a gente, enquanto encarnado, vem através do Evangelho. A realidade vem através do estudo, como a Elisete falou no início, da gente se livrar dos sentimentos que nos pesam, dos sentimentos que nos levam para aquele mundo de instinto, aquele mundo primitivo que nos mantém no mundo de provas e expiações. E todos nós estamos aqui, nesse momento, nos preparando para um mundo de transição, para sair do mundo de provas e expiações, para que a gente melhore, para que a gente evolua. Então, o que hoje é dor no momento, muitas vezes é uma depuração. Isso vale para encarnados e desencarnados. É deixar as pessoas irem, é saber o que a gente pode fazer para manter as pessoas conosco, se estamos dando o nosso melhor nas relações que nós temos. Aí eu trouxe mais 2 trechos bem elucidativos também. Sacrifício de Mulher é um trecho onde André Luiz vai encontrar com a mãe dele, a mãe de André Luiz, para quem não leu o livro, está na esfera superior, e ela decide, não precisava reencarnar para ajudar o pai de André Luiz, que é ex-marido dela. Ela decide reencarnar, inclusive ele teve amantes, essas amantes estão presas a ele, o pai de André Luiz está em sofrimento, desencarnado, e ela vai reencarnar para ser mãe deles. Ou seja, foi mais um exemplo de transformação de relação, e por escolha. E André Luiz fica chocado com isso, porque André Luiz é muito gente como a gente, né? Cheio de defeitos e questionamentos, o que faz com que a gente aprenda muito com ele. E ela fala uma frase muito interessante, inclusive a frase mais ligada ao material, para que André Luiz entenda. Ela fala: os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Do que nos haveria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderia, acaso, residir num palácio, que ela faz uma comparação com a vida dela, uma esfera superior do nosso lar. Residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie, ou seja, no meio da rua, não posso ficar à distância. E ela assume esse compromisso de reencarnar para ajudar o ex-marido dela, as amantes do marido dela. Rodrigo, você está querendo dizer que eu preciso lidar com as situações se meu marido tem amantes, eu preciso conviver? Não, ninguém está falando isso. A gente está falando de um espírito superior que, em uma condição de evolução, que não é a condição que a gente está nesse momento, optou por fazer esse trabalho pelos laços de amor. O que deve unir a gente às pessoas são os laços de amor. Enquanto nós estivermos magoados e com dor, é melhor que a gente deixe as pessoas irem e que a gente trabalhe dentro de nós os melhores sentimentos. Um outro caso é a volta de Laura. Laura, que eu falei, que estava conversando, que é a mãe de Lísias, que estava conversando com o André Luiz. Como eu tinha falado no início, o marido dela já reencarnou. E ele tinha combinado, tipo aquele, vai primeiro, depois eu vou. E ela fica meio titubeante na hora de reencarnar. Porque, por mais auxílio espiritual que tenha, e isso é importante que a gente tenha consciência que todos nós temos auxílio espiritual, o que vai mudar, o que vai fazer com que a gente perceba esse auxílio é a nossa sintonia, através do estudo, através dos pensamentos, como foi dito. A música é uma outra ferramenta, a oração é muito importante. E ela fala, meio hesitante: sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras, que seriam os defeitos, não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Ela está falando, estando no nosso lar, o medo que ela tem dos defeitos dela na Terra voltarem todos. E isso é uma lição muito importante para nós. Nós todos sabemos os nossos pendores. Não adianta a gente fugir. A gente precisa encarar paulatinamente, não precisa ser tudo de uma vez, as nossas más tendências e resolvê-las dentro de nós mesmos. Se eu tenho tendência à ira, se eu tenho tendência à raiva, se eu tenho tendência à adicção, pelo que for, a gente precisa entender quem nós somos, procurar ajuda no Evangelho, procurar ajuda profissional. E ela segue: na Terra, porém, nossa boa intenção é como se for a bruxelante luz num mar intenso das forças negativas. Ela fala como se fosse uma luz fraquinha,
porque ela está tendo a vivência dela no nosso lar. E nesse momento, Lísias fala para ela de todo o auxílio que ela vai ter, de todo o mérito que ela tem por conta do trabalho que ela fez no nosso lar, e que ela vai reencarnar e que ela vai ser auxiliada. Mas ela, como todos nós, temos medos das nossas falhas. Como todos nós que estamos nesse momento encarnados, ou os que estão desencarnados, a gente está muitas vezes muito mais apegado às nossas falhas, às nossas dores, aos sentimentos de vingança, aos sentimentos de frustração, de abandono, e esquece de olhar para a misericórdia de Deus que se faz presente nas nossas vidas a cada segundo. Essa insegurança de Laura é a insegurança que nós temos a cada dia. E o Evangelho, ele vem para nos fortalecer. A casa espírita vem para nos fortalecer. Os tratamentos vêm para nos fortalecer. E para que essa luz, que ela chama de luz bruxelante, se torne uma luz mais forte, que é a nossa luz interior, que nós todos temos, e às vezes a gente apaga por várias questões das mais variadas. E como não podia ser por acaso, né, Rui, a gente usa um termo que a gente fala que a espiritualidade, ela fala igual aquelas pessoas no rádio, QAP. Hoje apareceu um texto para mim de Rubem Alves, que chama Tênis ou Frescobol. Ele compara os relacionamentos com um jogo de tênis ou um jogo de frescobol. São dois jogos basicamente muito parecidos, né? Tem raquete, tem bola e tem duas pessoas jogando. A diferença é que o tênis, ele é jogado no erro do outro. No tênis, você espera a fraqueza do outro para cortar. Olha que termo, cortar. Ele fala até isso no texto. Cortar e fazer ponto. Você ganha com a perda do outro. Você conhece o ponto fraco do seu oponente e você joga a bola no ponto fraco. Esse é o tipo de relacionamento tênis que a gente vê muito hoje em dia, onde cada um está esperando o outro errar para passar, dizer, olha como você é, olha o que você fez. E às vezes a gente está preso em situações do passado porque a gente está vivendo um relacionamento tênis. O relacionamento frescobol, a bola não cai, não é para cair. Pode acontecer de cair, pode. O seu parceiro, a pessoa que está com você jogando nesse relacionamento, às vezes ela vai dar uma bola que vai ser meio torta e você vai ter que se esticar, mas o objetivo é não deixar a bola cair. No frescobol, o objetivo é que o jogo não acabe. O jogo ele vai continuar. E você vai precisar compensar os erros do seu parceiro. No tênis é adversário, no frescobol é parceiro. Que a gente analise não só os relacionamentos matrimoniais da gente, mas todas as relações. Que tipo de relações que eu estou vivendo? São relações onde eu estou procurando a falha do outro e dar uma raquetada na falha do outro, ou uma relação que eu vou compensar o erro do outro e o outro vai compensar meu erro. Lembrando que é uma escolha de duas pessoas. Por isso que muitas vezes não vai depender só de você. O importante é que cada um tenha a noção de que está fazendo o máximo, que está fazendo o seu melhor, mas que ninguém está preso, como é dito na questão 940, para viver em sofrimento, em dor. Entender qual parte dessa dor é minha, qual parte dessa dor é do outro, como Laura fala, a conversa, o diálogo, e quando ele não mais puder ser estabelecido, ou quando a régua do respeito baixar, Maíra fala uma coisa que eu acho muito, muito importante, é a distância amorosa. Quando algo não conseguir mais ser resolvido, quando a relação chegar num ponto de falta de respeito, de violência, de dor, e que você entenda que essa dor não é causada por você, e que você foi ao máximo que você pôde ir, dentro das suas limitações, não se matando ou se colocando a um ponto de uma dor contínua. Ninguém merece viver em dor e sofrimento. Jesus falou, a gente vai sofrer, mas a dor não precisa durar a vida inteira. A dor não precisa durar uma encarnação inteira. A gente precisa fazer as escolhas. E muitas vezes a gente vai precisar ter uma distância amorosa, desejar o amor, desejar a felicidade. É fácil, Rodrigo?
Não é fácil, principalmente no mundo de provas e expiações. Porque às vezes a gente decide isso, aí vai chegar uma outra pessoa e vai dizer, mas você é uma pessoa besta, tem que arrancar tudo daquela pessoa, tem que se vingar, tem que fazer, ou então pior ainda, a gente joga Jesus em cima da pessoa. Você vai ver, Jesus vai fazer você pagar. A gente pega Jesus e coloca no meio disso tudo. Enquanto Jesus está dizendo a gente, amai-vos uns aos outros. E é todo mundo. Não é o não amai-vos o ex, não tem nessa passagem da Bíblia, não. Ou não amai-vos aquela pessoa que fez você sofrer. É importante que entenda que o sofrimento ele precisa ter fim e que ninguém precisa viver em sofrimento. Por isso, nenhuma relação é para ser indissolúvel com base na dor do outro. E isso é o mais importante. Pessoal, muito obrigado. Eu agora fico à disposição de vocês para a gente trocar ideia, conversar sobre esse tema tão enriquecedor. Obrigada, Rodrigo. Que Deus abençoe, que você ainda traga muitas outras palestras para nós. Pessoal, agora é aquele grande momento que podem ficar à vontade, podem cravar o Rodrigo de perguntas. Isso, vamos para aqui, ó. Pode cravar o Rodrigo de perguntas, mas eu fiquei encantada, Rodrigo, quando você falou sobre, enquanto vocês vão aí elaborando as perguntas, viu, gente, ou os comentários, fiquei encantada quando você trouxe para nós, né, a questão da paixão. Porque muita gente pensa que a paixão, ela é algo negativo, só que não, precisa de ter a paixão para que as almas se aproximem. E a paixão ela é o que nos promove, é o que faz com que a gente construa, com que a gente pesquise, com que a gente traga soluções, é através da paixão, né? Só que tem muitas pessoas que querem viver em eterna paixão. Ou justifica a paixão para cometer crimes. Era paixão. É a dose, né? A diferença do veneno para o remédio é a dose. É a dose, né? É a dose. E outra parte também, eu lembrei muito da nossa presidente do Centro A Caminho da Luz, que é a Ana Consolação, né? Que ela era responsável por uma sala que era relacionamento lá no Cefac, que ela falava muito sobre o gosto de conversar. Gente, isso é encantador, encantador. O casal que perde o gosto, né, Magê? O casal que perde o gosto de conversar, ele está deixando uma coisa fantástica embora. Exatamente. Tem casal que não consegue viver sem amigos. Precisa sempre de ter amigos. Por quê? Porque o casal não tem mais diálogo, ele não tem mais assunto. Por isso tanta gente se separou na pandemia, né? Exatamente, porque não se suportam, né? Os casais não se suportam. Então, a gente vê essa coisa do tênis e do frescobol. Rapaz, que coisa fantástica. Apareceu hoje esse texto para mim, acredito. Fantástico isso. E aí eu fico lembrando ali de ver o Carlos mais a Luana jogando aqui na praia, né, jogando frescobol, como é a luta enorme para manter a bola no ar, né? A bola tem que ficar no ar. Então, o nosso casamento, nosso relacionamento, a nossa convivência, ela precisa de fato ser um frescobol. Mas nós estamos acostumados a viver o relacionamento tênis, porque é muito difícil a gente olhar para nós mesmos e ver assim, puxa vida, eu falhei nesse ponto. Não, a gente tem o tempo todo assim, uma busca de quem errou, quem é o culpado, para poder ter razão, para estar certo. Eu tenho razão, né? Eu estou por cima. Mas aí quando a gente olha que o relacionamento frescobol, ele é fantástico, porque eu vou fazer o meu máximo, às vezes vai dar até um puxão aqui na cervical, porque tem uma hérnia, né? Mas eu vou fazer o máximo para que a bola não caia. E o outro, eu tenho certeza, absoluta certeza, que ele também vai fazer o máximo para que a bola não caia, porque os dois querem continuar jogando. Esse jogo do relacionamento, ele é incrível, porque os dois estão evoluindo. E está todo mundo mudando o tempo todo. Muitas vezes, no relacionamento, você precisa repactuar.
Tem momentos que um vai estar mais forte, vai conseguir se esticar para pegar a bola, outro vai estar com a dor na coluna e você vai Isso. compensar. Então, tem um trecho também no livro de André Luiz que Laura fala também sobre isso. Ela assume o lar, no nosso lar, a casa dele, se ele está encarnado. Então, vai ter momentos em que você vai sustentar a casa, seja financeiramente, seja emocionalmente, e as coisas mudam. O casal adoece, um cuida. Precisa ter essa cumplicidade. Às vezes a gente fica procurando essa cumplicidade na rua. Sim. Os amigos da gente são importantíssimos, porque ninguém pode viver enclausurado. Mas um casal que não fica feliz de estar só, em casa, convivendo, é uma coisa para se resolver. Bem, gente, começou um temporal aqui em Brasília, menino, tive que fechar minha janela e colocar isso aqui, ó, para ficar ouvindo vocês. Imagina. Mas olha só, obrigada, viu, Rodrigo? Prazer conhecê-lo. Eu até anotei aqui, porque tem aquela velha questão, né? A dor é necessária. A gente aprende normalmente pela dor. E aí eu anotei aqui, o sofrimento, a dor é necessária, e não existe relacionamento, a não ser que seja um transcendental, né? Ou um que não exista, ou um que não existe, que aí ninguém briga. Porque exatamente. Aí eu anotei, a dor é necessária, o sofrimento é opcional e o diálogo é fundamental. Relações sem diálogo não existem. E o propósito, né, Magê, é muito interessante ressaltar isso aí, que casal que não tem propósito, ele não vive. Não vive. O casal precisa de ter um propósito em que os dois atuem nesse propósito, seja religioso, seja filantrópico, seja familiar. O casal tem que ter um propósito. E como esse propósito religioso, quando está junto, ajuda. Dá uma outra dimensão no relacionamento. O relacionamento meu e de Giorgio, o Viana foi completamente, trouxe uma outra camada para a vida da gente, importantíssima, porque quando você está vivendo a doutrina espírita, que traz tanta coisa incrível para nós, que você pode compartilhar com isso em casa, é maravilhoso, é uma bênção. Que bom. Bom, então, eu tenho só a agradecer a você, Rodrigo, viu? E acabou que a gente ficou num bate-bola, parecendo que a gente estava no Viana, né? E ninguém falou nada, né, Magê? Mas ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Eu levantei o meu dedão aqui, porque a minha mãozinha sumiu definitivamente, então só eu que levantei a mão, né? Sim. Sinal que todo mundo ele expôs muito bem e todo mundo compreendeu. Isso aí. Então, hoje o Viana se fez presente aqui, né? Nessa união que nós estamos no Viana, porque alguém do Viana esteve em Brasília, né, Magê? Então, é isso aí. Nós agradecemos por tudo e agora vai a palavra para a Magê e vamos passar para a segunda parte. Vamos lá. Ainda temos... está na hora. Porque se alguém fizer qualquer outra pergunta, aí extrapola o tempo, né? E é o momento que os médiuns já estão no trabalho da desobsessão. E aí a gente perde esse momento. Exatamente. Né? Então, parece que tem mais alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver. Acho que é o Rodrigo. Rodrigo, agora já pode fechar o microfone, eu já vou fechar o meu também, e vai ficar somente a Magê. Magê, se você achar que os trovões aí atrapalham muito e quiser que eu faça a visualização... Tá? Eu acho que vai dar. Eu fechei aqui, porque bem próximo aqui aonde eu fico, eu tenho uma coisa de água, sabe?